Paraná investe na industrialização da soja. Expansão da cadeia produtiva impulsiona a economia estadual. Energia solar reduz custos na piscicultura. Família paranaense se beneficia de programa com juros zero. Economia catarinense cresce 3,8% e fica acima da média nacional. Acidificação dos oceanos. Cientistas afirmam que diminuição do pH do mar vai superar limite de alerta. Justiça argentina ordena a captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, por violações de direitos humanos. E você vai ver ainda. Pesquisa japonesa descobre mais de 300 geoglifos no deserto peruano. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta terça-feira, 24 de setembro. Nós iniciamos falando que o Estado do Paraná tem investido na capacitação de servidores da educação para o combate a situações emergenciais. O ambiente escolar, apesar de ser planejado para ser seguro para as crianças, também pode estar sujeito a imprevistos e acidentes. Por isso, o treinamento é essencial para que todos saibam como agir em momentos críticos. Eu acredito que toda formação ela é válida e ela é importante, principalmente nessa questão da segurança, que a gente não quer trabalhar nunca numa situação dessa, mas com essa formação, com o preparo de todo o corpo docente da escola, a gente acredita que a segurança ela vai estar melhor preparada para um momento que seja necessário utilizar. A gente não quer que aconteça nunca, mas toda a formação ela é válida quando necessário. Tendo em vista que temos várias atividades sendo desenvolvidas, como atividades físicas, atividades contraturno, e ninguém está imune a que aconteça algo dentro da escola, um aluno que caia, que quebre um braço, ou quebre uma perna, ou um princípio de incêndio, né? Então é de suma importância que os professores estejam treinados e preparados para atuar nesse tipo de situação. No Paraná, o programa Brigadistas Escolares vai formar mais de 5.800 novos brigadistas entre setembro e novembro. A atividade envolve aulas teóricas e práticas, incluindo noções básicas de primeiros socorros, além da prevenção e combate a incêndios para os servidores das instituições de ensino, que são responsáveis pelo primeiro atendimento nos casos de emergência. Então, o programa, com essas ações, visa promover uma cultura de prevenção, né, na questão da percepção do risco, de evitar que algum princípio de incêndio aconteça, por exemplo, e em ações de preparação, né, que a comunidade escolar esteja preparada para atuar, com brigadistas formados, com a escola, com a comunidade escolar sabendo como agir numa situação de emergência, né, e com equipamentos de segurança que possibilitam um primeiro combate e que vão direcionar a comunidade para o ponto de encontro. Nós repassamos toda a parte de combate a incêndio, ou seja, conhecimento das classes de incêndio, reconhecimento dos agentes extintores e como utilizar esse agente extintor para a classe de incêndio que horas está em sinistro. E também a parte de primeiros socorros, como identificar uma parada cardiorrespiratória, o que fazer durante essa parada cardiorrespiratória, se acontecer da pessoa também vir a sofrer algum engasgamento ou pequenas fraturas e pequenas entorses. Tudo isso é ensinado ao brigadista para ele poder atuar dentro da escola no primeiro combate antes da chegada do socorro em si. O Centro Educacional de Educação Profissional Newton Freire Maia oferece ensino médio e formação profissional para 500 alunos com idades entre 14 e 18 anos. Segundo o diretor, este treinamento é fundamental para a segurança escolar. Por termos um grande número de estudantes, sempre há necessidade de ter pessoas treinadas em várias situações, tanto de socorro como de incêndio. E nós temos um prédio com escadas, né? Então é muito importante que eles tenham, os nossos funcionários, professores e administrativos, tenham essa habilidade, né? Treinada para poder atender adequadamente os alunos em caso de necessidade. No Paraná, uma família de piscicultores tem reduzido os custos e aumentado a produção com a implementação de energia solar na propriedade.
Com o programa do governo, Marino e Noêmia financiaram placas solares na propriedade Marechal Cândido Rondon com juros zero pelo Banco do Agricultor Paranaense. Com economia na conta de luz, o casal se consolidou na atividade. Hoje produzem 65 mil tilápias por ciclo e instalaram gerador de energia, sondas e sistema com aeradores. Isso ali das placas, assim, eu não sabia, sabe? Eu não tinha nem ideia de que era isso, né? E daí a técnica da Emater mesmo, da IDR, né? Ela me incentivou eu fazer esse financiamento das placas de juros zero, né? E deu certo. E agora estamos aí com as placas, tudo tranquilo. Ajuda muito, vixe. Abaixou o custo muito, muito. Se não tivesse as placas, acho que não ia ser viável, né, ter peixe. O casal trabalhou por quase 3 décadas em granjas de porcos e há 7 anos se dedicam à produção de peixes. Eles começaram sem nenhum conhecimento na área e, com apoio técnico do IDR Paraná, conseguiram um financiamento a juros zero para a compra de placas solares. E a técnica aí deu a ideia e ajudou a gente em tudo, né? E foi uma coisa que ajudou muito, né? Por um negócio da energia elétrica muito cara, né? Daí as placas solucionaram o problema. Não conhecia nada de piscicultura. E no começo a gente começou assim por conta, assim um pouco, né? Daí os técnicos da zeração e coisas, né? Daí depois veio a técnica da IDR, né? A Daiane, que me ajudou muito, né? Aí ela foi dando aulas e coisa, né, que a gente, né, e daí deu tudo certo até agora, né? Investimentos bilionários estão consolidando o Paraná como um dos principais polos de industrialização da soja no Brasil. Cooperativas e empresas do estado estão apostando na transformação do grão em derivados de alto valor, o que impulsiona a economia local e beneficia toda a cadeia produtiva. Com quase 5 bilhões em novos investimentos, cooperativas e grupos empresariais no Paraná estão focados em agregar valor à produção de soja, um dos principais produtos agrícolas do estado. Além da exportação, uma parte crescente da produção agora é processada em indústrias locais, que transformam o grão em óleo, farelo, biodiesel e outros produtos para consumo humano e animal. Hoje essa planta, a maior parte da matéria-prima usada para a produção de biodiesel é o óleo de soja. Em torno de 80% a 85% é o óleo de soja, originado dentro do estado do Paraná. Como sabemos, o estado do Paraná é um grande produtor de soja, fica sempre entre o segundo lugar de produção de soja em relação a todos os estados brasileiros. Então a maioria do óleo utilizado aqui é originado do estado do Paraná. E também usamos outros óleos que retiramos de contaminação ambiental, como por exemplo óleo de fritura usado. Óleo de fritura usado é uma matéria-prima que usamos aqui na nossa planta em torno de 700 mil litros por mês, que deixa de ir para os efluentes. Para a certificação de biodiesel, hoje é um produto bem complexo de se certificar. Então, são 23 características hoje que são analisadas no biodiesel. Então, hoje nós seguimos as normativas da ANP, né? Então, são várias normas brasileiras, americanas e europeias que a gente segue para a certificação desse produto. Então, hoje, o nosso laboratório, ele, além de ser acreditado pelo Inmetro, pelo CGECR, para poder certificar esse produto, nós somos credenciados à ANP, onde com isso nós podemos certificar o nosso próprio produto, além de prestar serviço de análises para outras indústrias, outras usinas ou outras distribuidoras também. A industrialização da soja no Paraná tem estimulado a economia regional. O valor bruto da produção industrial no setor de óleos e gorduras subiu de 14,9 bilhões de reais em 2019 para 30,5 bilhões em 2022, segundo dados do IBGE e IPARDES. Esse crescimento também impulsiona outros setores, como o agronegócio e a pecuária, que utilizam farelo de soja como ração. Ela entra como soja e às vezes ela circula e sai como frango, ou sai como suíno, ou sai como leite. Então ela circula dentro da economia, por isso que ela é dita como uma produção circular. Ela é insumo para um outro produto mais nobre. Eu diria assim, a rentabilidade líquida de comercialização de grãos é muito pequena, não ultrapassa 2% de rentabilidade líquida. E quando você transforma isso em proteína e vende isso acabado, chega a dar uns 4,6
Então, ela é um indutor de riqueza, é muito importante para a economia do Paraná. Para apoiar este processo, o governo do estado tem investido em infraestrutura e concedido incentivos fiscais com o objetivo de incentivar a expansão da cadeia produtiva. O Brasil tem vamos arredondar, uns 150 milhões de toneladas de soja produzido. Disso, 50 é esmagado e 100 é exportado como grão, enfim. Essa produção que é esmagada, parte é consumida como óleo refinado, né, para a população, parte gera biodiesel, e parte você transforma o farelo, né, você transforma em ração em frango, frango em produto cortes para exportação. Nós estamos em mais de 150 países. Santa Catarina registrou crescimento econômico no primeiro semestre deste ano. O Produto Interno Bruto teve crescimento acima da média nacional. A economia catarinense acelerou de 2,6% para 3,8%, enquanto a nacional manteve crescimento de 2,5% em 12 meses. Para o governo, a diversificação econômica que o Estado apresenta é um ponto crucial para o resultado positivo no setor. Eu acho que o que mais pesa nessa série histórica de crescimentos positivos, né, a gente está há vários anos crescendo mais que a média nacional, é principalmente essa diversificação que a economia catarinense tem. Quando um setor sofre por algum motivo, o outro consegue fazer um crescimento que linearmente a gente tem uma economia mais estabilizada e que consegue dar essa robustez e criar toda essa roda positiva que existe, né, em geração de emprego, aumentar a capacidade econômica das pessoas, que aumenta o consumo, que estimula a indústria, que estimula o serviço e o comércio. Então, essa roda positiva é resultado de um trabalho muito bem estruturado de muitos anos, esse ímpeto do catarinense de ser empreendedor, de criar e de construir suas próprias maneiras de crescer. Em Santa Catarina, o setor de serviços e a indústria apresentaram aceleração significativa de 4,6% e 4,1 ponto percentual, respectivamente. Setores como têxtil, alimentos e bebidas, automotivo e eletrodomésticos foram os principais responsáveis pela expansão econômica. Um acidente envolvendo um carro com placas de Pato Branco, no Paraná, e uma carreta com placas de Porto União, em Santa Catarina, deixou 5 pessoas mortas na manhã desta terça-feira na BR-280, em Porto União, no norte catarinense. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, todas as pessoas que morreram estavam dentro do veículo e pertenciam a uma mesma família. Um homem de 50 anos, 3 mulheres de 47, 28 e 24 anos de idade e uma criança de 6 anos. O motorista do caminhão, de 27 anos, não se feriu. A causa do acidente está sendo apurada. E hoje, na Pix TV, nós vamos ter a segunda entrevista da série com os candidatos à Prefeitura de Garopaba. O canal segue com o objetivo de oferecer ao eleitorado a chance de conhecer de perto as propostas e planos de governo de cada candidatura. Todas as entrevistas foram organizadas por sorteio e serão exibidas ao longo da semana com tempo igual para todos os candidatos. O segundo entrevistado da série é Jean Ricardo, candidato pelo PSB. Jean é vereador reeleito com 2 mandatos na Câmara de Garopaba. Ele se destaca pela atuação em áreas como transporte público, mobilidade e habitação. Aos 21 anos, foi eleito o vereador mais jovem da história do município e é conhecido pela criação do projeto Tarifa Zero no transporte público local. Além da trajetória política, Jean possui formação em gestão pública e experiência em várias frentes de liderança comunitária e esportiva. É um momento importante para a democracia da nossa cidade e a gente está aqui para conversar com o Thiago, com o Vini, com os espectadores da Pix TV sobre as nossas propostas, sobre o nosso plano de governo que a gente construiu a muitas mãos, pensando numa cidade da inclusão, do respeito, da solidariedade. E é por isso que a gente está aqui, para que vocês conheçam. Para que vocês conheçam as nossas propostas e o quanto a nossa candidatura está pensando na cidade, pensando nas pessoas e priorizando, principalmente as obras humanas.
Hoje a entrevista é com Jean Ricardo, candidato do PSB. Amanhã, quarta-feira, é a vez de Renata Bulhões, do PSDB. E na sexta, Júnior Abreu, do Progressistas. E lembrando que foi ao ar ontem a entrevista com o candidato Uribe Alexandrina, do MDB. E ela está disponível no canal do YouTube da Pix TV. A entrevista com os candidatos é mais uma oportunidade que eles têm de falar com o eleitor e também do eleitor conhecer as propostas. Aqui a gente analisou o plano de governo de cada um, estamos trazendo perguntas diferentes para que eles tenham a oportunidade de falar um pouquinho mais, não só no horário eleitoral, não só nas peças publicitárias que eles já têm divulgado, mas também na programação da Pix TV, porque a população local ela nos identifica como um veículo de comunicação que traz informação, notícia, como o Pix News diariamente, por exemplo. E a gente não poderia ficar de fora de também aproveitar esse espaço jornalístico de abrir o projeto Eleições 2024 e trazer as propostas dos candidatos na tela da Pix TV. A importância de nós participarmos das entrevistas, de debates, é para que o eleitor, que no dia 6 ele vai para a urna, ele possa votar naquele que está mais preparado para cuidar da cidade, para cuidar das pessoas. E é por isso que eu e o Djalme, nós estamos nessa disputa para levar os nossos sonhos e transformá-los em realidade. Para isso, obviamente, as pessoas precisam nos conhecer, precisam conhecer o que a gente já fez pela cidade e o que a gente pretende fazer. A iniciativa da Pix TV reforça o compromisso com a transparência e o debate democrático, promovendo um espaço onde o público pode se informar e comparar as propostas antes de tomar a decisão. As entrevistas são uma oportunidade importante para que os candidatos exponham ideias e debatam os desafios do município, o que permite ao eleitor fazer uma escolha mais consciente na hora do voto. A melhor escolha no dia 6 de outubro, quando estiver na frente da urna, que escolha um plano de governo viável para a cidade, que vai melhorar a sua vida e também conhecer os seus candidatos, o passado, do que já fez pela cidade e o que pode fazer pela cidade. Tudo preparado, daqui a pouco, depois do Pix News, você confere a entrevista. E nós agora vamos para o intervalo e você vai ver a seguir. Furacão John, de categoria 3, atinge o México. E ainda, acidificação dos oceanos. Cientistas afirmam que diminuição do pH do mar vai superar limite de alerta. Nós voltamos em instantes. Você já parou para pensar como o saneamento é importante para a nossa vida? Ele está presente em tudo. Por isso, a Casan está investindo R$1 bilhão em obras como novas adutoras, ampliação de redes de esgoto, estações de tratamento de água e esgoto e novos reservatórios, ainda mais seguros e modernos para beneficiar quem vive em Santa Catarina. Casan, água e saúde para todos. Tudo é melhor no Comprão, tudo que você precisa, qualidade, economia, pagamento. Tudo é melhor no Comprão. Aproveite as ofertas. Batata lavada, R$ 3,99 o quilo. Banana branca, R$ 2,99 o quilo. Maminha ATC inteiro a vácuo, R$ 28,90 o quilo. Açúcar extra fino doce açúcar, 5 quilos, R$ 16,99. Fralda Pampers Comfort Sec, R$ 69,90. Lava roupas Omo, sachê 2,4 kg, R$ 22,99. Nesta semana, inaugura em Ilhota a loja de número 73. Melhor preço é no Comprão. Estamos de volta com o Pix News, agora 8h19 no horário de Brasília. Você confere a partir de agora alguns destaques internacionais. O México foi atingido nesta terça-feira pelo furacão John. Autoridades pediram que a população fique alerta. O furacão John tocou a terra no sul do México na categoria 3, de 5 possíveis, um nível considerado potencialmente catastrófico, com ventos máximos sustentados de 195 km por hora. De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, o deslocamento do fenômeno é lento, mas John vai provocar chuvas muito intensas nas zonas costeiras do sudoeste do México. Estão previstos para serem afetados os estados de Chiapas, Oaxaca e Guerreiro. Nesta área, um aviso de furacão está em vigor do popular balneário de Acapulco até as baías turísticas de Huatulco. A expectativa é que o furacão perca força depois de tocar a terra quando chegar ao terreno elevado do sul do país. O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador advertiu aos habitantes da costa afetada para se prepararem. A Coordenação Nacional de Proteção Civil pediu que a população se mantenha em casa e tome cuidado durante a passagem do furacão.
Os furacões atingem o México todos os anos, tanto na costa do Pacífico quanto do Atlântico, normalmente entre maio e novembro. Em julho, o Caribe mexicano se viu afetado pela passagem do furacão Beryl, que causou o deslocamento de centenas de turistas e pelo menos 18 mortes nas ilhas caribenhas, Venezuela e Estados Unidos. A ONU está preocupada com os intensos bombardeios entre Israel e o Hezbollah no Líbano. Mais de 500 pessoas morreram. A tragédia humanitária é crescente no Líbano desde que Israel intensificou os ataques a alvos ligados ao grupo Hezbollah no país. A ONU expressou preocupação com a escalada violenta de hostilidades e com o deslocamento de dezenas de milhares de pessoas por causa do confronto. Estamos seriamente preocupados com a grave escalada dos ataques que vimos na segunda. Dezenas de milhares de pessoas foram forçadas a deixar suas casas e os números continuam a crescer. Esta é uma região que já foi devastada pela guerra. O número de civis afetados é inaceitável e a proteção deles e da infraestrutura civil no Líbano é primordial. O direito humanitário internacional deve ser mantido. Of civilians and civilian infrastructure in Lebanon is paramount. International humanitarian law. Israel bombardeou alvos do Hezbollah no Líbano durante a madrugada desta terça-feira, um dia após os intensos bombardeios que deixaram mais de 550 mortos. Entre as vítimas estão cerca de 50 crianças e 90 mulheres. A situação aumenta os temores de um grande conflito regional, quase um ano após o início da guerra na faixa de Gaza entre Israel e Hamas. O Banco Central da China anunciou hoje novas medidas para estimular a economia. Quase 2 anos após o fim das medidas restritivas anti-Covid, a segunda maior economia do mundo ainda não levantou o voo, apesar das medidas adotadas pelas autoridades. Nesta terça-feira, o Banco Central da China anunciou novos estímulos à economia, incluindo uma redução nos depósitos líquidos que os bancos devem manter como reservas e um corte na taxa de juros de referência. A recuperação pós-pandemia foi mais curta e menos robusta que o esperado, prejudicada por uma crise imobiliária, um índice fraco de consumo e o desemprego elevado, em particular entre os jovens. A decisão do governo foi recebida com otimismo por muitos chineses. Eu já tenho uma casa que comprei quando os preços estavam altos. Agora que as taxas estão caindo, poderei pagar menos na minha hipoteca todo mês. Então, para mim, é uma coisa boa. Eu acredito que essa notícia pode aumentar a confiança no consumo de pessoas comuns como nós. Talvez outros sintam o mesmo, e as pessoas estarão mais dispostas a gastar. Acho que a economia pode ser revitalizada. De acordo com o Banco Central, as medidas vão beneficiar 50 milhões de famílias e 150 milhões de pessoas, reduzindo a conta média anual de juros das famílias em mais de 21 bilhões de dólares, ou 116 bilhões de reais. A meta de crescimento estabelecida pelas autoridades para 2024 é de 5%, um número considerado otimista pelos analistas. Pesquisadores descobriram novos geoglifos no deserto peruano. A busca foi feita com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial. Uma pesquisa japonesa realizada com inteligência artificial permitiu a descoberta em 6 meses de 303 novos geoglifos no deserto peruano de Nazca, o que duplica o total conhecido dessas linhas misteriosas com mais de 2.000 anos de antiguidade. O arqueólogo Masato Sakai, da Universidade de Yamagata, afirmou que o uso dessas ferramentas permitiu mapear a distribuição dos geoglifos de uma maneira mais rápida e precisa. Sakai revelou que as descobertas foram fruto de um trabalho conjunto entre o Instituto Nazca, da instituição japonesa, e o IBM Research. Os pesquisadores afirmaram que o método tradicional de estudo consistia em identificar visualmente os desenhos na Terra, a partir de imagens de alta resolução desta vasta área. O processo era considerado lento e corria o risco de alguns serem ignorados. A pesquisa foi feita na comunidade científica e foi publicada nas atas da Academia Nacional de Ciências, a prestigiosa revista da National Academy of Science, dos Estados Unidos.
A Justiça da Argentina ordenou nesta segunda-feira a prisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, para ser interrogado no âmbito de um processo por violações de direitos humanos. A imprensa reportou que a Justiça emitiu um pedido de captura à Interpol para que sejam emitidos alertas vermelhos contra o presidente da Venezuela. Além de Maduro, a decisão ordena a prisão de 30 funcionários e colaboradores do presidente venezuelano, entre eles o ministro do Interior e o influente dirigente chavista Diosdado Cabello. A Câmara Federal, após ouvir testemunhos de denunciantes, considera essas pessoas responsáveis por organizar um plano sistemático para sequestrar e torturar cidadãos venezuelanos no país, conforme relatado pela imprensa. Foi comprovado que existe na Venezuela um plano sistemático de repressão, desaparecimento forçado de pessoas, tortura, homicídios e perseguição contra uma parte da população civil, desenvolvido desde o ano de 2014 até o presente, diz um trecho da decisão divulgado pelo jornal La Nación. A crescente acidificação dos oceanos preocupa especialistas e já atingiu um nível irreversível, segundo o recente relatório para a pesquisa do impacto climático divulgado nesta segunda-feira. Um relatório do Instituto Potsdam para a pesquisa de impacto climático afirma que a crescente acidificação dos oceanos leva a Terra a ultrapassar um novo limiar de alerta, que afetará a estabilidade planetária, a capacidade de resiliência e a habitabilidade. Há 15 anos, os cientistas definiram 9 limites planetários, fronteiras que a humanidade não deveria cruzar se deseja permanecer em uma zona de funcionamento segura. Como resultado das atividades humanas, 6 desses limites já foram ultrapassados e, de acordo com um estudo publicado na segunda-feira, 1/7, a acidificação dos oceanos está prestes a ser superado em um futuro próximo. A acidificação está relacionada à absorção de dióxido de carbono pelos oceanos. À medida que as emissões desse gás de efeito estufa continuam a aumentar, o pH do mar diminui, se tornando prejudicial para muitos organismos, como corais, conchas, plânctons e, em última instância, para toda a cadeia alimentar marinha. Esse fenômeno também reduz a capacidade dos oceanos de absorver o dióxido de carbono presente na atmosfera. Antes disso, os 6 limites, amplamente violados, se referem às mudanças climáticas, ao desmatamento, à perda de biodiversidade, à proliferação de produtos químicos sintéticos, incluindo plásticos, à escassez de água doce e ao equilíbrio do ciclo do nitrogênio. E assim a gente encerra esta edição do Pix News. Mais notícias no nosso site e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada a você pela companhia. Na sequência, você confere mais uma entrevista com um candidato à Prefeitura de Garopaba, cidade sede da Pix TV em Santa Catarina. Os jornalistas Tiago Pereira e Vinícius Pacheco conversam hoje com o candidato do PSB, Jean Ricardo. É a Pix TV nas eleições 2024. A gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.